Hoje é 6 de outubro de 2016. O Supremo Tribunal Federal ontem, pelo Tribunal Pleno, examinou ações específicas em que se discutia se a prisão pode ser decretada ou pode ser executada quando, no segundo grau, for confirmada sentença condenatória da qual possa resultar o recolhimento do condenado. Uma votação muito esquisita, porque 5 ministros votaram no sentido de se precisar aguardar que o trânsito em julgado acontecesse. 5 outros ministros entendiam que, a partir da decisão de segundo grau confirmatória da sentença de primeiro grau, a prisão já podia ser executada ou consumada, violando-se, segundo muitos e muitos respeitadíssimos juristas que a nação tem, violando-se a presunção de inocência, que é, aliás, preceito de natureza constitucional. O trânsito em julgado costumava reger as possibilidades de execução imediata da pena. Agora, por uma maioria que se poderia denominar maioria em solidão, a situação mais ríspida começa a vigir para todo o país, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, nessa hipótese, ou nesta hipótese, é normativa. No fim das contas, 5 ministros votaram a favor da continuação da manutenção dos réus em liberdade nessas alternativas. Outros 5 votaram pela execução imediata da sentença condenatória, embora havendo recursos especial e recurso extraordinário impeditivos por enquanto, ou enquanto não solucionados estes impeditivos do trânsito em julgado. E a ministra Carmen Lúcia, na presidência do Supremo Tribunal Federal, votou desempatando no sentido da rispidez, ou seja, a execução se faria imediatamente após a decisão mantenedora da sentença condenatória de primeiro grau, ou na plenitude, ou parcialmente, mas sempre resultando em expedição de mandado de prisão, se e quando transitada originariamente a decisão condenatória. É assim que a coisa está funcionando. São milhares de condenados postos nessa situação excepcionalíssima, com a possibilidade de serem presos após essa decisiva atividade do Supremo no sentido de resolver a dúvida existente. Uma maioria pífia, diga-se de passagem, mas por um voto o Supremo Tribunal Federal decidiu que as criaturas devem ser presas, embora existindo recursos no Superior Tribunal de Justiça e ou no Supremo Tribunal Federal, desde que a decisão de segundo grau fosse confirmatória da sentença e, sendo confirmatória, exibindo características que a fariam poder ser executadas no sentido de resilição da liberdade dos condenados. 6 votos
contra 5 votos. E um voto só determina essa resultante terrível no sentido de ofensa, sim, à constitucionalidade da característica de manutenção do estado de inocência enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória. Houve disputa ou discussão séria a respeito, dando-se a sensação para aqueles que acompanharam o julgamento da Suprema Corte, dando-se a sensação de que o Supremo não olvidará a possibilidade de acolhimento de um ou outro habeas corpus impetrado pelos prejudicados em ocasiões excepcionais ou em hipóteses excepcionais, porque isso, embora constituindo regra, não constitui impedimento a que os relatores examinem o mérito das pretensões de manutenção de liberdade em hipóteses específicas e singulares até. O resultado é esse. É um resultado ruim para a afirmativa de que só o trânsito em julgado é que permitiria a execução da pena. Afirma-se, dizem, que essa decisão da Suprema Corte visa a situação especial correspondente à eficácia da Operação Lava Jato. Não pode a Suprema Corte, com o devido respeito, decidir uma situação dessa natureza em função de um aspecto só, ligado a um segmento das imputações a réus dentro das ações penais brasileiras, seja o segmento Lava Jato, Omertá ou outras características que essas operações receberam dos executores das medidas restritivas à liberdade ou das medidas persecutórias. Em síntese, a Polícia Federal e o Ministério Público. Ver-se-á como isso se desenrola. Fica um travo amargo de tristeza perante essa decisão, que é uma decisão assumida ou materializada por um voto só. O desempate efetuado ou concretizado pela ministra Carmen Lúcia, em um certo sentido, viola até a tradição de que no desempate o desempatador vota a maioria das vezes em favor da maior benevolência. Aconteceu, acontece, a repercussão nesse sentido é grande e o desenrolar desse conteúdo há de se protrair no tempo com as consequências de estilo. Dá uma tristeza muito grande àqueles que têm na Constituição Federal e na garantia da manutenção do estado de inocência enquanto não transitada em julgada decisão condenatória, a tristeza nesse sentido de encapsulamento da jurisprudência do Supremo numa consequência terrivelmente restritiva do status libertatis. E tenho dito.